Hello everyone, how are you? Vamos lá para nossa primeira aula mensal, certo? E hoje nós vamos falar sobre o passado daquele verbo super famoso em inglês, que não tem como você estudar inglês e não estudá-lo, que é o to be, certo? Aquele verbo que acompanha a gente desde o sexto ano até, enfim, ao fim das nossas vidas em termos de inglês. Vamos começar entendendo um pouquinho, né? Relembrando um pouco de como é esse verbo. Olha só aqui. Nós vamos revisar os pronomes, né? Pessoais, pronomes que servem como sujeito. E as formas afirmativa, negativa e interrogativa desse verbo. No passado. Só para recapitular, então para a gente fazer um lembretezinho. No presente, o verbo to be ele tem três formas de conjugação: I am, are e is. Certo? Essas são as três formas e de acordo com o sujeito da frase você vai atribuindo uma conjugação, né? No passado, aonde eu uso I am, eu vou usar was. No caso, was eu vou usar tanto o I am quanto o is. Esse vai ser o passado. E pro are, were. Ok? Então, basicamente, no presente a gente tem três formas de conjugação: I am, is e are. E no passado a gente tem duas formas: was e were. Tá bom? Só para relembrar, mas a gente não vai estar se prendendo tanto ao presente, e sim, vamos ver a forma no passado. Foi só para dar um tchan na memória de vocês. Então, vamos aqui para a conjugação. Deste lado aqui, né, esses famosinhos aqui, são o que a gente conhece como subjects, que é a mesma coisa de pronomes sujeitos, pronomes pessoais, enfim, eu, você, ele, ela, tá? E esses pronomes, eles servem para substituir o sujeito, o substantivo da frase, tá bom? Por exemplo, quando eu coloco oh my gosh, you were trying dizendo que você foi uma criança, né? Porque vocês já estão idosos, já estão older, mais velhos, enfim, esse é um exemplo. Mas eu estou usando o era, tá? Então, esse were tem a ideia de era. Se no verbo to be eu uso o to be para dizer ser ou estar, então eu vou usar o passado, né, disso. Eram ou estavam, né? Então, se eu digo I am a teacher, por exemplo, eu sou uma professora, I am a teacher. Mas se quando eu me aposentar, né, se eu me aposentar, enfim, eu vou dizer que eu era professora. Então, I was a teacher, eu era professora, né? Então, aonde eu uso o I am, eu vou usar I was, se eu quiser no passado. Are, were, is, was. Tá bom? Mas se eu quero dizer que você não era, né? Não era uma criança, eu só vou acrescentar o not. Então, you are not a child. Você não era uma criança. Ok? Tá, mas eu quero perguntar no passado, se ele era uma criança, ele. Se é ele e eu quero a forma interrogativa, perceba. Na forma afirmativa eu vou ter sujeito, a estrutura da frase é essa: sujeito,
mais to be no passado. To be no passado. Aliás, se eu colocar assim que fica mais fácil de vocês memorizarem. O to be no passado vai ser was ou vai ser were, depende de quem vai ser o sujeito. E o complemento, né? Então, esse aqui é a fórmula da afirmativa. Vou indicar aqui afirmativa. Então, a frase, vou colocar aqui em azul, por exemplo, he was a doctor. Ele era um médico, certo? Tanto podia vir, ele era um médico, usando um pronome como sujeito, como poderia vir Marcos, por exemplo. Percebam que o verbo continua o mesmo. Por quê? Apesar de eu estar usando o substantivo Marcos, né, ele vai continuar sendo ele, né? Porque em inglês a gente indica que isso aqui, ó, é a primeira pessoa do singular e o segunda pessoa do singular, he, she, terceira pessoa do singular. Então, quando eu uso o sujeito na terceira pessoa do singular, ou na primeira, enfim, não importa, eu posso usar um pronome como sujeito, ou eu posso usar o substantivo. Mas o verbo, ele vai ter que estar de acordo, certo? Então, he, ele, tanto faz se for o substantivo ou o pronome, sempre vai ter o mesmo verbo, tá? Essa é a forma afirmativa. Na forma interrogativa, aliás, né, na forma negativa, você quer dizer que ele não é médico, vamos pegar aqui a forma negativa. A forma negativa eu vou adicionar o not. E aí, vou ter aqui ela. Vamos mudar aqui. I am not a doctor. Sorry. I was not a doctor. Eu não era uma professora. Tá certo? Aliás, eu não era uma médica. Sorry. Entendeu? I was not a doctor. I am ou I was a teacher, se fosse aposentada, né? Então, eu só acrescento o not depois do verbo. Essa é a forma negativa, ok? Aqui é a forma negativa. Na interrogativa, o que é que acontece na forma interrogativa? Eu só vou inverter aqui. Não tem o not, né? Que eu vou estar perguntando. E vou inverter a ordem do verbo. Vai começar antes. O verbo vai vir antes do sujeito. Só essa modificação. E, claro, uma interrogação, porque é uma pergunta. Bom. Então, vou colocar aqui para ficar melhor de visualizar. Então, aqui eu quero perguntar se eles são estudantes. Eles. Vamos ver eles aqui, ó. They, vou usar word. Então, vou começar com word. Were they students? Eles eram alunos. Ok? Então, memorizem isso aqui, porque isso vai fazer toda a diferença na hora da respostinha aqui. E claro, leiam entendendo o assunto, né? Porque explica mais detalhadamente. E na questão, vocês vão completar. Número 1, vocês vão olhar a frase, pode usar Google Tradutor, se precisar.
Mas o importante é que vocês saibam qual dos dois verbos aqui que vai estar entre parênteses vocês vão usar, se é was ou were. Preste atenção quem é o sujeito da frase. No número 2, reescrever, né, as frases usando o passado. Então, a frase em inglês, tá? Em inglês. Então, aqui a frase está em português, vocês vão ter que reescrever essa frase em inglês, usando o passado do verbo to be. Então, prestem atenção quais são os sujeitos para usar o passado correto do verbo. E aqui vão marcar verdadeiro ou falso, considerando o passado do verbo to be. A frase que estiver usando o passado vai ser verdadeira, que estiver usando o presente vai ser falsa. Ok? Essa é a nossa atividade. So easy, muito fácil. Bye, bye.